Olá, meus queridos, abençoados com toda a sorte de bênçãos aqui do nosso canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando aqui com você, irmão Carlos Silva, trazendo mais uma mensagem do Eterno Senhor aqui no nosso canal, da Evangelho Genuíno do Eterno Senhor, tá bom? Para nós, nesta oportunidade, é uma satisfação, uma alegria poder estar com você. Agora, todos os dias nós estaremos juntos aqui no nosso canal, trazendo aqui uma palavra para a sua vida. Pedimos que você compartilhe os nossos vídeos, que você aperte o like e o sininho aí, que é o joinha e o sininho, tá bom? Para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, o YouTube vai reconhecer que você está gostando do nosso vídeo e também vai chegar até você a notificação dos nossos vídeos. Você vai ficar sabendo quando nós postarmos um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Faça isso, deixe o seu comentário também peça a sua oração. Todos os dias estaremos trazendo reflexões e oração para orar pela sua vida, para a edificação da sua vida. Estaremos trazendo uma palavra. Todos os dias vai ser postado aqui uma reflexão de 5 minutos e 2, 3 vezes na semana uma reflexão de 10 minutos, uma mensagem de 10 minutos a 12 minutos, tá bom? Toda segunda-feira, toda quarta-feira e sexta-feira as nossas mensagens de 12 minutos. E todos os dias, dia de terça, dia de terça-feira, dia de quinta-feira, nós estaremos trazendo as nossas reflexões curtas aí, para que você possa estar também, junto, compartilhando essa palavra, tá bom? Todos os dias agora nós vamos estar aí com as nossas mensagens. Não perca, vai ser muito bom a reflexão, e no final de todas as nossas mensagens estaremos trazendo aí uma palavra para você, tá bom? Uma oração, na verdade. Nós estamos trazendo aqui uma palavra e no finalzinho a oração a oração da fé, a oração que vamos estar orando aí por você, para que você seja abençoado, porque você já é abençoado com toda sorte de bênção, tá bom? Mas vamos orar para ir na nossa intimidade com o papai, você aí, unir a nossa fé para que tudo esteja bem, assim como está a sua alma, tá bom? Vamos à mensagem? Olha só, chegando para você com o tema: a vida do cristão no Espírito. Com a vida do cristão no Espírito, tá bom? A vida do cristão no Espírito. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, tá bom? Olha só, aqui no nosso canal, vamos lá? O apóstolo Paulo escreveu isso aqui, está em Romanos, no capítulo 8, tá bom? Que é a vida do Espírito, tá bom? Olha só, a vida do Espírito. Olha, a vida do cristão no Espírito, mas ele traz aí um tema maravilhoso nessa mensagem. Ele escreveu ali essa carta para os irmãos ali em Roma, orientando, aconselhando eles. Foi para uma época, foi para um tempo. Nós pegamos essa mensagem e aplicamos em nossa vida, na nossa atualidade, em quem vivemos. Lógico que Paulo não está mais presente. Paulo já morreu, já se foi há mais de 2000 anos, Depois de Cristo, ele foi incumbido em trazer este evangelho aos gentios, Andou pelas cidades, como a cidade de Roma, como a cidade de Éfeso, como a cidade de Corinto, como a cidade de Tessalônica, como a cidade de Filipos, a cidade de Filemon. Todas essas cidades Paulo andou. E vamos ler esse capítulo 1, capítulo 8, e o versículo 1 até o versículo 13, tá bom? Olha só, vamos lá. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisas impossíveis à lei, porque enfraquecida pela carne,
Deus enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado, em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E com efeito, o que vive segundo a carne deseja as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, e se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, mas vivemos segundo a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito viverdes, morrer as obras do corpo, vivereis. Olha só, nós temos aqui esta mensagem de 12 minutos, o tempo é curto, mas é uma mensagem interessante. Isso aqui foi escrito por uma época, por um tempo. Quando o apóstolo Paulo diz que, portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, o ressuscitado. Por quê? Porque agora é espiritual. Tanto é que ele diz que a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus. Foi o Espírito do Pai que o ressuscitou, trouxe ele e glorificou o seu corpo, que era mortal, agora num corpo glorificado. Esse Espírito que ele está falando, que é a lei do Espírito, dá vida em Cristo Jesus. E te libertou da lei do pecado e da morte. Falando que libertou da lei do pecado, e da morte. Aí no versículo 3 ele vai ainda dizer, de fato, coisas impossíveis à lei, que era impossível à lei, porque enfraquecida por quem? Pela carne. Era enfraquecida pela carne. Deus enviando o seu próprio Filho na carne, em carne, olha só, semelhante à do pecado, em vista do pecado. Condenou o pecado aonde? Na carne. Ele veio em semelhante de carne. Viveu na carne, O seu próprio Filho, Ele enviou semelhante à carne. Nasceu de uma mulher segundo a carne e viveu segundo a carne, E condenou o pecado aonde? Na carne. A fim de que o preceito da lei, olha só, os preceitos da lei, que era físico, aquele preceito lá da lei mosaica, todos aqueles preceitos, a lei do próprio Pai, que era no literal, se cumprisse aonde? Em nós. E não vivemos segundo a carne mais. Falando para eles lá, não vivemos segundo a carne mais, mas segundo o Espírito, segundo o ressuscitado, que agora ressuscitou, está dentro de vós. Estão na carne, mas não são mais carne. Estão semelhante a ele, no Espírito, Com efeito, que vivendo segundo a carne, desejo as coisas da carne. Quem vai viver segundo a carne, vai desejar as coisas da carne. Não tem jeito, Então vamos mais para frente.
desejo da carne. E a morte, ao passo que desejo do espírito é a vida e paz. Olha só. Com efeito, segundo a carne, deseja as coisas da carne. E os que vivem segundo o espírito, tá bom? Estou repetindo aqui porque eu pulei aqui um pouquinho, né? Diz, com efeito, que os que vivem segundo a carne, desejam as coisas da carne, né? E os que vivem segundo o espírito, as coisas que são do espírito. Ou seja, os que vivem segundo a carne, vivem ainda na carne, vão sempre desejar as coisas físicas, as coisas no literal, vão sempre estar desejando as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito estarão, segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. As coisas que são espirituais vão sempre estar vendo as suas visões espirituais através da fé. Tá? Não vive mais, por isso que Paulo vai dizer mais na frente que nós não andamos segundo a vista, ou seja, coisas físicas, mas pela fé. Vamos continuar. Desejo as coisas do Espírito. De fato, o que desejo, o desejo da carne é a morte. Olha só, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus. Veja que quem anda na carne, quem anda praticando as coisas da carne, não se submete às leis de Deus, pois a lei de Deus ela é espiritual. A lei de Deus ela é espiritual. E qual é a lei de Deus? O amor. Os 10 mandamentos que antes estavam numa tábua de pedra, agora estão nos corações dos homens. E eles não conseguirão se submeter à lei de Deus, porque estão na carne. Eles andam ainda segundo a carne. E por isso, eles se tornam inimigos de Deus. Por não se submeter à lei de Deus, que é espiritual, eles não conseguem se submeter a ela, então eles são inimigos de Deus, quem anda no desejo da carne. Não é isso? Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus, tá? Quem estão na carne, andando aí segundo a carne, não podem agradar a Deus. Pois vós estáis na carne, pois vós não estão na carne, mas no Espírito. Veja só, ele dizendo para ele lá, vós estáis na carne. Vocês estão num corpo de matéria aí, mas não estão mais. Olha só, vós não estão na carne, vós não estão na carne, mas no Espírito. Porque por mais que esteja aí nessa matéria, mas vocês não são carne, vocês estão no Espírito. Porque o próprio Espírito que estava imperfeito, agora está perfeito, foi reconciliado na cruz. A reconciliação foi para o Espírito, não a carne. A carne vai continuar na sua debilidade, né? Mas no Espírito. E se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Olha, quem não tem o Espírito de Deus não pertence a ele, né? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado. Está morto pelo pecado. Mas o Espírito é vida e vida pela justiça. Ou seja, o Espírito te faz ser justo, porque a justificação foi na cruz. A justificação foi na cruz, a reconciliação na cruz. Então o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Aqui está sempre dizendo que o Espírito habita dentro dos verdadeiros templos. E esses verdadeiros templos, quem é? Somos nós. Estamos numa carne, mas dentro existe um Espírito interno que te faz o tempo todo estar pensando nas coisas de cima, não de baixo. Nas coisas de cima, não de baixo. Esse Espírito que habita em vós, que ele estava falando lá para eles, é que vai o quê? Olha só, que dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, olha só,
Não somos devedores, falando lá para ele, não a carne, mas vivemos segundo a carne. Não somos devedores da carne, mas vivemos, olha só, vivemos segundo a carne. Por quê? Porque estamos nela. Porque está ainda nessa matéria, nós estamos numa matéria de carne. Então nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a falhar. Nós estamos sujeitos a falhar porque a carne é debilidade, mas o espírito, por isso que Paulo vai dizer, por mais que o homem exterior, que a carne se corrompa, que vai se corromper, vai à ruína, vai adoecer, mas o homem interior, que é o espírito, ele se renova dia a dia, né? Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizestes morrer as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se pelo Espírito, nós, através do Espírito do Pai que está em nós, mortificaremos os desejos da carne, o desejo desta carne, e viveremos internamente, glorificando na nossa verdadeira intimidade com o eterno Senhor. Tá bom, meus queridos? Aqui termina a nossa mensagem. Aqui termina um pouquinho longa essa mensagem, mas muito gratificante para a nossa vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos, quero orar por você nesse finalzinho de mensagem maravilhosa, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que estamos aqui a trazer esta mensagem a esta pessoa que está ouvindo aqui no nosso canal. Pai, muito obrigado. Os abençoe. Pai, que ela verdadeiramente possa estar, Senhor, se libertando, Senhor, libertando esta pessoa na mente, que ela possa viver segundo o espírito interno, não segundo o desejo exterior do homem, que é a carne, mas segundo o desejo interior, que é o espírito que se renova a cada dia. Que assim seja e assim é. Pai, declaramos cura, declaramos, Senhor, prosperidade e declaramos, Senhor, anjos a favor de todos. Senhor, que a tua graça é que nos basta. Assim seja, assim é. Amém. Deus abençoe você poderosamente, tá bom? Deus continue te abençoando e até a próxima nossas reflexões. Estaremos trazendo todo dia. Não deixe de apertar o like e o sininho, tá bom? Para chegar até você nossas notificações dos nossos vídeos, tá bom? Deus abençoe e até o próximo encontro.